Fala pessoal, vamos começar o nosso bate-papo 1-2 com José Carlos Brunoro, que é diretor executivo do Coxa. Ele chegou no Curitiba no começo desse ano, Brunoro, não faz nem 2 meses, e o que diz o seu cargo, né? Diretor executivo, está executando muito nesse início de trabalho já, né? Não pode ser diferente, né? Realmente é um cargo de muita responsabilidade, tem que botar o time para correr, né? Então eu falei para os meus gerentes, tem um bom preparo físico, que o meu é muito bom. Aos 70 então vamos anos. em frente, né? Aos 70 70 anos. anos. 70 anos. Uma vida Eu inteira até brinco com eles assim, pode ter que alguém que trabalhe o tanto quanto eu trabalho, mas mais não. Legal, Bruno. Uma vida inteira no esporte, né? Você, acho que se ficar longe de trabalhar no futebol, acho que a tua vida, até a tua qualidade de vida vai piorar, né? Você é um cara que está muito ligado intrinsecamente ao futebol, ao esporte em si, né? Realmente, eu até falo isso para minha mulher, né? Eu falo, olha, se eu parar, enquanto eu for útil e tiver saúde, tiver condição de poder passar a minha experiência, eu faço questão de estar trabalhando. Para mim, trabalhar é um prazer, é uma coisa que eu gosto, faço com muita dedicação. Não vejo o tempo passar, não vejo as coisas tomarem tempo por nada. E são muitos anos, né? Comecei como atleta com 14 anos, eu tenho 70 hoje, então você imagina quanta rodagem em várias modalidades, inclusive, né? O futebol é lógico que marca muito, mas foram várias modalidades, então ficar longe do esporte para mim é complicado. Brunoro, você tem dito, né, que esse trabalho no Curitiba é único na sua carreira, né? Você nunca viveu algo parecido. Queria que você tentasse explicar por que ele é tão diferente, esse trabalho que está começando aqui no Coxa, o que você está sentindo desse início, se é do jeito que você imaginava esse começo? Olha, primeiro, ele é bem diferente mesmo, né? Primeiro, a gente parte de um planejamento de 15 anos. Isso, em termos de futebol, é impensável, né? Alguém tentar essa ousadia, né? Segundo, que o planejamento ele ocupa uma parte importante de todo o processo. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, ele ocupa 7 áreas que se interligam para trabalhar com o futebol, que é o core business. O futebol não tem um dono, que é outra coisa que me encantou. Eu acho que eu posso até estar falando uma coisa que eu construí, né? O diretor executivo de futebol praticamente fui eu que construí na época da Parmalat, né? Eu não estou desconstruindo, mas eu acho que tem um modelo diferente que alguns clubes podem adotar, que é esse modelo que o Curitiba organizou e prefere adotar, que são decisões não tomadas por uma pessoa, e sim por um conjunto de pessoas especializadas que podem desenvolver o projeto de uma maneira integrada. A outra situação é que essas gerências, como estão subordinadas a um processo profissional que sou eu, todas elas trabalham em conjunto para deixar o futebol mais forte, que o clube não tem outra situação a não ser o futebol. Então, assim, eu sempre, em toda a minha carreira, e desde treinador, enquanto jogador não, porque o jogador todo mundo trabalha para ele, né? Enquanto treinador, eu sempre disse o seguinte: ninguém ganha um campeonato só dentro de campo ou só fora de campo. Tem que juntar os dois. Se não juntar os dois, não ganha. Entendeu? Então, assim, esse processo fala exatamente isso, né? Todas as áreas trabalhando para dar o melhor trabalho para dentro de campo, que é o nosso produto, e o torcedor consumir. Então, acho isso bem legal, bem diferente e me animou muito. E a segunda parte é que eu estou, além de gostando muito, muito motivado. A gente está aqui, eu comecei dia 5 de janeiro, quer dizer, faz pouco tempo. Parece que eu estou há 5 anos com a minha equipe, de tanta motivação, de tanta coisa que a gente já construiu em pouco tempo. Então, está muito legal. Se você fosse quantificar assim, a porcentagem da reformulação que o clube está tendo, em que ponto estamos hoje, com menos aí de 2 meses de trabalho, na estruturação do clube em si? Eu acho que, no todo, se a gente for dividir em pessoas e em processos, eu acho que em pessoas nós já alcançamos uns 30%, né?
daquilo que eu imagino de poder estar trabalhando. Em termos de processos, 10% ainda, porque a gente vem de processos antiquados, de processos com vícios. Então, a gente tem que fazer toda a turma entrar nesse processo. Então, demora um pouquinho mais, né? Os facilitadores dos departamentos estarem interligados, das decisões serem tomadas, elas demoram um pouquinho mais. Nisso que você falou, Brunoro, tem né, uma peça fundamental, acho que tão fundamental quanto você e o G6, que é o técnico, né? É o Gustavo Morínigo. Se o trabalho dele não fluir, o trabalho de ninguém vai dar certo, né? Eu queria que você contasse como que você conheceu o trabalho dele, quando você ouviu o nome dele pela primeira vez, como que foi, como que você chegou a ele? Bom, não cheguei sozinho, tá? A gente fez aqui, inclusive, é até interessante às vezes você perguntar como você aqui é tudo nosso, tá? Então, assim, mas é o costume, não estou te criticando não, por favor. Nós entrevistamos perto de 10 treinadores, por indicações, tá? Eu fui conversando com várias pessoas que eu conhecia, o grupo gestor também com algumas pessoas que conheciam, nos indicaram alguns nomes e nós passamos por uma entrevista bem seletiva. Por que a gente escolheu o Gustavo? Porque, assim, eu não enxergo mais treinador com nacionalidade. O futebol hoje está muito globalizado, entendeu? Hoje, se eu ficar assistindo televisão o dia inteiro, eu vou ver 5 canais com futebol ao vivo, praticamente 24 horas. Se o cara não estiver atualizado e não estiver acompanhando o futebol brasileiro, futebol inglês, futebol... a gente não é um treinador hoje, né? Então, a gente buscou um nome que tinha o perfil do nosso trabalho. O perfil de ser uma reconstrução também passando por jogadores mais jovens. A nossa categoria de base está sendo toda reformulada. Ele teve muitos anos de experiência na Seleção Paraguai como coordenador da base e também foi vice-campeão da Libertadores com um time muito jovem, né? Então, ele se encaixou no nosso perfil. Nós demos toda a segurança de que, se o time fosse rebaixado, ele não sairia, porque às vezes o técnico brasileiro tem muito esse problema, tal. Nós somos sabedores de que esse ano não tem início de trabalho, tem continuidade de trabalho, porque não existe pré-temporada. Então, teria que estar dentro do brasileiro para poder estar programando a próxima etapa. Se ficasse na A ou se na B, né? Então, nós demos essa segurança para ele. E todas as entrevistas, que aqui no Curitiba a gente faz muito isso, tanto a minha como a do G5, todos entrevistaram ele, todos, e entrevistaram os outros também. A gente chegou que era o perfil adequado, né? E o nome dele veio por indicações de projetos parecidos com aquilo que a gente queria. E ele chega com um contrato de 2 anos, né? Que para um clube que nessa última temporada teve 7 treinadores, né? É uma coisa, é uma nova diretoria, uma mudança, né, de pensamento, mas é um selo assim de que até o próprio presidente Folador ele diz: pode acontecer o que for, a gente vai manter. E eu acho que essa é a principal situação aí desse grupo que hoje está comandando o clube. Colocar esse planejamento e executar, né? Não desviar esse planejamento como acontecia e acontece na maioria dos clubes do Brasil. Justamente, porque existe uma cartilha para cair, né? Então, geralmente essa cartilha para cair passa pela troca de treinadores, os times que caem 4, 5 vezes, né? Se essa cartilha foi escrita dessa maneira, nós não podemos repeti-la. Nós não podemos repeti-la. Então, a ideia justamente é a gente manter, lógico, se o trabalho estiver dentro dos padrões modernos, tudo isso de trabalho, tudo, a gente vai manter, porque nós não podemos repetir erros que fizeram com que o clube chegasse a esse ponto. Uhum. E eu, particularmente, como ex-treinador de vôlei também, por exemplo, eu fiquei 14 anos técnico de uma mesma equipe. Uhum. Foi a Pirelli, 14 anos. Essa equipe nunca deixou de estar entre os 3 primeiros lugares do Brasil e de competições internacionais.
Por quê? Porque tinha uma continuidade, tinha uma mesma filosofia, usava os garotos da base. Se você pensar hoje um time que tem, eu sempre falo isso com muita tranquilidade, o time que tem mais competitividade no Brasil hoje é o Grêmio. Quantos anos o Renato Gaúcho está lá? 4 anos. Uhum. Não tem coincidência nisso, né? Então, eu, quando pude, eu sempre mantive os treinadores quando eu era uma pessoa que comandava o futebol. Uhum. O que eu acho importante esse, pela minha origem também de treinador. Tá certo. Brunoro, a gente vai ter uma Série B bastante competitiva, pelo menos no papel, né, com vários campeões brasileiros, Vasco caindo, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, que já estava lá e você trabalhou como consultor lá recentemente. Como transformar esse trabalho aí que vocês estão organizando no clube para ser um trabalho sólido, para não subir e cair, para que o Curitiba permaneça na primeira divisão, que é isso que a torcida quer. Olha, a sua pergunta é muito pertinente, tá? É muito pertinente. Nós queremos construir uma base muito sólida, para que isso não aconteça, tá? Que a gente suba um degrau e não volte a esse degrau de novo. Para isso, tudo é feito um trabalho condicionante em todas as categorias. A gente precisa ter, em primeiro lugar, um modelo de jogo que seja repetitivo, que todo mundo trabalhe para esse modelo de jogo. Nós precisamos ser uma equipe extremamente competitiva. Nós não podemos aceitar aqui jogadores com perfil de não ser competitivo. Primeiro, porque a Série B ela é duríssima, né? Eu trabalhei no Goiás na época do acesso do Goiás também. Cheguei no Palmeiras a segunda vez, estava na segunda divisão também, subimos. E eu sei que a competição exige muita competitividade. E esta competitividade ela tem que ser perene para o resto do tempo que a gente trabalhar aqui, entendeu? Então, eu acho que essa é a fórmula, a gente poder traçar um projeto de time, de conduta, desde a base até o profissional, que todos sigam esta mesma trilhagem e ser todos os atletas muito competitivos. Outra situação é que nós queremos ser, dentro daquilo que é a necessidade do clube, ser muito pontuais em contratação. Então, a gente não pode estar aí contratando 60, 70 jogadores por temporada e depois ficar sobrando atletas. Então, assim, esse vai ser um outro estilo também, né? Cada contratação ela é muito analisada. Brunoro, né, nesse gancho que você deixou, até agora, o Curitiba trouxe, ou acertou com 10 atletas. Vamos lá. Zagueiros, Wellington Carvalho, Luciano Castan, lateral esquerdo, Romário, volantes, Val, Johnny Douglas, William Farias, daí os meias, Valdeci e Robinho, e o Vagninho e o Léo Gamalho. Esse perfil... Você colocou 2 por sua conta, né? Mas são 2 que estão acertados, né? Você colocou 2 por sua conta. Ou que vão acertar em breve. Estão bem adiantados. Então, mas você colocou na sua conta, mas tudo bem. Para mim, só contrata quando assinou, fez exame médico, uma série de coisas, tá? Só para não passar batido. Aí é aquela parte que você falou, que eu sou muito experiente em algumas coisas. Esses 2 que você está se referindo é o William Farias e o Robinho, né? Isso. Eu queria saber, a que ponto estamos também... Você acabou de dizer, a gente vai ter que contratar pontualmente. Vieram 10 jogadores agora, numa reformulação, muita gente está saindo também, então o clube precisa repor. Mas o que vocês estão mirando daqui para frente? A quantidade de jogadores, o estilo de jogadores. O presidente Folador, ele deixa bem claro que ele quer trazer algumas estrelas, como ele diz, né? Jogadores conhecidos. Isso foi um dos pontos que ele usava na campanha, até na eleição, para a torcida, que o pensamento dele é que o Curitiba precisa ter jogadores que chamem a atenção fora de campo, ajudem muito dentro de campo. O que o torcedor pode esperar daqui para frente, depois dessa primeira leva de contratações? Bom, primeiro nós precisamos de algumas posições pontuais. Nós temos, se você falar desses jogadores, se esses que você citou der certo,
já atende um pouco isso, né? Mais o Léo. São jogadores de experiência que a torcida confirma, gosta. O próprio Castan, né? Então já entram nessa fase de jogadores de um certo padrão, de um certo nível, né? Nós temos que entender o seguinte: tem níveis de estrela para a Série A e níveis de estrelas para a Série B. Não há comparação aí de valores, coisas do tipo, né? E nós vamos estar atentos ao mercado para que essas estrelas de Série B também, se a gente puder trazê-los, vai ser importante, né? Isso é uma situação que o presidente Renato falou. Se nós tivermos também uma pessoa de Série A, que a gente chama muito importante, que seja importante também para o futebol brasileiro, mas que tenha o espírito da Série B, ele é muito bem-vindo e será muito bem-vindo junto à torcida também, que faz o espetáculo, que quer que veja, que tenha ídolos no time também. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Agora, nós temos mais uma ou duas contratações de elenco, ou um pouquinho mais, e temos aquelas contratações de espera. Tá? E aí começa o Campeonato Paranaense, a gente vê que posição está faltando, e aí, se puder ser um jogador estrelado, nós vamos tentar trazer. Seriam contratações para a Série B, visando mais visando a Série B e a continuidade da Copa do Brasil, cada fase que a gente passar. Querendo ou não, esse início é mais uma fase também de análise, né? de ver se esse início se dá da maneira como que vocês imaginam, né? E a gente tem um campeonato paranaense, né? Que é um campeonato que a gente sabe de um nível técnico mais baixo, que não é viável financeiramente, dá prejuízo para os clubes. Eu queria saber, na sua visão, com a sua experiência, o que o Paranaense agrega hoje para o Curitiba e qual é o objetivo do clube no estadual? Bom, em primeiro lugar, nós somos um time de esporte de competição, não de recreação. Então, qualquer competição que a gente jogue, nós temos que brigar para ganhar. Tá? Isso tem que ser incorporado no Curitiba desde lá do Sub-11. As competições que nós vamos jogar, se nós vamos ter o time titular toda vez no Paranaense ou não, o objetivo é ganhar. Nós temos essa situação porque nós também estamos refazendo o projeto e jogar mais vezes possível um time junto vai ser importante. Vai ser muito importante, porque nós temos uma Série B muito qualificada esse ano. E a gente tem que aprender alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar as equipes que subiram esse ano, quem eram as estrelas desse time? Você lembra de alguma? Que subiram, vamos lá. É difícil. A Chapecoense tinha um coletivo muito forte, né? Cuiabá tinha coletivo muito forte. Coletivo muito forte. América também, né? Todos, não tinha estrela. Uhum. Então, eu quero dizer com isso, nós podemos ter estrela, mas o conjunto vai ser fundamental. Olha o exemplo desse ano. Entendeu? Então, assim, o conjunto vai ser fundamental e o conjunto passa por jogar junto mais vezes. Se o Paranaense nos propiciar isso, nós vamos usar, sem problema nenhum. Uhum. Não há uma imposição de se jogar com um time sub-23 no Paranaense. Vai ser de acordo com o que o Gustavo pensar, vocês pensarem, vocês chegarem ali a uma ideia. Agora, nesse momento, a gente precisa dar um lastro mais de ritmo de jogo para os jogadores. Isso, vai ser assim. Isso. Até porque a Copa do Brasil começa dia 10. E vale muito, é muito né? Importante, vale muito. Vale muito. Vale muito moralmente e financeiramente. E o Curitiba, recentemente, ele foi eliminado sempre nas fases iniciais da Copa do Brasil. Justamente. Isso. Então, e com a reformulação que a gente está saindo vários jogadores e entrando outros, nós precisamos jogar muito junto. Naquele planejamento anual que vocês fazem, qual é o mínimo que vocês esperam de desempenho na Copa do Brasil? Chegar até onde? Olha, a gente colocou quartas, né? Mas eu gosto de pensar lá para cima. Eu fui campeão da Copa do Brasil com Juventude. Legal, interessante. Copa do Brasil, o América chegou até onde? Uhum. Sim, chegou até a semifinal.
E um time Entendeu? jogando Então, Série B. não é, a Copa do Brasil é uma competição mata-mata. Mata-mata, ela é diferente, né? Então, tem que pensar que a gente tem que ir lá para cima mesmo. Uhum. A grandeza do Curitiba nos leva a isso. A gente já está chegando no nosso tempo, Bruno, mas eu queria fazer mais algumas perguntas para você. Você recentemente saiu do Cruzeiro, um time que está devastado financeiramente, veio para o Curitiba, que também não tem uma situação tranquila nas finanças, mas que tipo de comparação que dá para fazer nesse planejamento, no dinheiro que vocês vão ter para investir, em como trabalhar essa situação financeira do clube, com a necessidade de você montar um elenco que seja mais forte do que o elenco da Série A, né, e de resultados. Eu acho que por isso esse modelo que nós criamos, de ter 3 gerências que decidem a contratação, mais o G5, a contratação se torna muito mais seletiva. Eu sempre digo assim, a gente consegue minimizar muito a taxa de erro. Porque errar como é ser humano, a gente é difícil acertar 100%, né? Não é uma maquininha que você põe um produto lá, sai 10 iguais, né? São pessoas diferentes, com reações diferentes. Então, assim, eu acho que o segredo é o assertivo, né? É a gente procurar estudar o máximo possível quem nós estamos contratando e, para isso, utilizar muito bem o dinheiro. Nós temos um orçamento a cumprir, não podemos fugir desse orçamento, até porque a nossa queda para a Série B nos traz uma redução desse orçamento. Então, nós temos que trabalhar muito bem em cima disso e ser bastante assertivo, e estamos tentando fazer isso o máximo possível. Eu vou ser um pouquinho chato aqui, mas tem uma pergunta que os torcedores sempre fazem, e você já deve ter ouvido muitas vezes. E aqueles jogadores que têm identificação com o clube, Rafinha, lateral direito, Miranda. Eu sei que você vai ter uma reunião com o representante do Miranda em breve, né? E o que dá para falar sobre isso? É inviável pensar que eles voltem para uma Série B? Dá para convencê-los ainda a retornar para esse ano? Olha, toda a minha vida, nunca tive jogo perdido, né? Então, já estou te respondendo. Assim, eu acredito que o que eu penso, né? Eu sempre falo assim: quero que o Rafinha fique, todos nós queremos, mas quero também que ele seja o melhor preparo físico da Série B. Entendeu? Nós temos um departamento científico hoje muito bom. Então, se eu puder propiciar a ele, outros jogadores mais velhos, uma condição física que ele tenha prazer e conseguir jogar aquilo que ele quer, eu acho que ele fica. Não é só a condição financeira, é dar condições para que ele se sinta bem jogando e possa contribuir. Uhum. Mas aí você respondeu sobre o seu Rafinha, o Rafinha que está no elenco hoje, né? Sim. O meia Você está falando do outro, Rafinha? Rafinha? Eu perguntei do outro e principalmente, né? O Rafinha lateral, a gente sabe que é uma situação que está mais clara, né? De que ele já deixou claro, ou a gente sabe que ele quer voltar, mas não para esse ano. Mas o Miranda é um caso de que ele, inclusive, deu uma entrevista para mim no meio do ano passado, dizendo que ele jogaria uma Série B. Só que ele quer um projeto, ele quer que o Curitiba tenha um time competitivo, que ele possa acreditar. Ele falou exatamente isso: eu jogo a Série B, não tem problema para mim disputar a Série B, mas eu quero ver um projeto. É isso que eu te pergunto. Olha, se depender disso, ele não vai encontrar projeto melhor aqui no Brasil do que o nosso. Por quê? Porque eu posso dizer que ele não vai encontrar um projeto aqui melhor do que o nosso. Mas dá para o torcedor acreditar, então, que é possível? Olha, é assim, jogando depende da vontade dele. Por exemplo, o Rafinha lateral, eu acho que ele quer jogar ainda num time grande, ele falou isso, essa coisa toda. O Miranda eu não tive contato, não sei, mas o projeto que nós queremos para jogadores desse nível é um projeto completo dentro e fora do campo.